E aí galera, tudo bom? Hoje vou fazer mais um videozinho para poder explicar uma coisa que é bem interessante aqui, né? É o termo progressive e o termo conservative. O que significa aqui? Liberal e conservativo, progressivo e conservativo. O Partido Republicano, que é o partido na pauta, seria o partido de direita, muitos dos seus membros se autodenominam conservativos. Eles falam, eu tenho uma filosofia conservativa. E muitos dos democratas têm uma filosofia liberal ou progressista. Tá? Interessante saber que no Brasil, quando eles falam de liberalismo, eles às vezes estão falando de conceitos que aqui seria conservatismo. Por exemplo, lá no Brasil fala neoliberalismo, pessoas que pregam o Estado mínimo. Isso aqui é o contrário. O liberal nos Estados Unidos, o progressista nos Estados Unidos, que é o Estado massivo, que é socialismo, que é seguro médico do governo, escolas do governo, que o governo pague faculdade. Ele quer um Estado massivo. O conservativo, que é um Estado pequeno. O conservativo, que é um Estado menor. O conservativo, que é um Estado que não se imponha na vontade do povo. Interessante que o James Madison, que escreveu a Constituição dos Estados Unidos, né, ele escreveu assim: um governo que te der tudo que você tem, também é um governo que pode tirar tudo que você tem. Tá? Então, se é o governo que dá tudo que você tem, é o governo que pode tirar tudo que você tem. Então, eles eram muito contra esse governo leviatã, esse governo enorme. Você poderia dizer que os fundadores da Constituição eram mais conservativos do que eram liberais. Mas isso é claro porque nós estamos falando de 200, 250 anos atrás. E é claro que as ideias deles eram ideias progressistas e liberais, no certo ponto, onde não havia democracia, não havia transferência de poder de uma pessoa para outra pessoa sem haver guerra ou laços de família. A primeira vez que aconteceu na era moderna a transferência de poder sem guerra e sem pai passar para filho, sem esposa passar para marido, foi quando o primeiro presidente dos Estados Unidos passou o poder para o segundo presidente dos Estados Unidos. Ali eles provaram, uau, a democracia, essa ideia radical funciona. Tá? Mas uma coisa que vamos falar sobre progressista e conservativo, só para a gente poder aqui terminar o vídeo, né? Terminar sempre, tentar fazer vídeos curtos para vocês não ficar chato, né? Hoje eu escutei uma entrevista e o cara estava falando assim: conservativo por si não funciona, porque o conservativo tenta conservar algo que não tem como conservar. A cultura está sempre mudando, a cultura está sempre avançando, a cultura está sempre progredindo. E é verdade, né? A gente não fala do jeito que os nossos pais falavam, com aquele português coloquial, o inglês medieval. A cultura muda, a cultura dentro das religiões mudam, a cultura, eu me lembro por muitos anos, né? Eu cresci evangélico no Brasil, de igreja tradicional, onde se era pecado, era ruim, era feio você jogar bola, você fazer coisas normais, uma mulher usar calça comprida. Essas coisas não precisou de leis para mudar, sim, ou mesmo na igreja. A cultura mudou, a cultura se transformou aceitável e, consequentemente, a religião se transformou aceitável. Então ele está certo num ponto, mas ele está errado no outro, porque os progressistas, os liberais, eles não esperam a cultura mudar, eles querem forçar a cultura mudar através de lei. Enquanto os conservativos querem forçar a cultura a permanecer através de lei, dizendo, você não pode casar, ou gay, você não pode fumar maconha, você não pode fazer isso. Eles tentam conservar a cultura através da lei. Os progressistas tentam forçar a mudança da cultura através da lei. Sim, você pode ter aborto, sim, o gay pode casar, sim, você pode fumar maconha.
Esses assuntos, eles são controversiais porque a cultura não mudou ainda. Podem falar o que quiser, mas a cultura não chegou lá ainda. Então eles têm que chegar através da lei. Tanto que, eu sempre falo, o casamento gay aqui nos Estados Unidos, quando foi posto a voto popular, nem na Califórnia, que é o estado mais liberal de todos os estados dos Estados Unidos, não passou. O casamento gay foi aprovado por juízes, por painéis independentes, até chegar à Suprema Corte, onde 5 juízes, 5 contra 4, uma decisão de 5 contra 4, decidiu por 330 milhões. No Brasil seria a mesma coisa. Assuntos como aborto não passariam. Aborto aqui foi uma decisão da Suprema Corte. E até hoje, 30 anos depois, o povo bate boca. Sabe por quê? Porque não foi um consenso cultural e aí representou nas leis. Não, foi a lei forçando a cultura. Então é bom a gente pegar esse fato. Os liberais progressistas, os esquerdistas, né, pelo menos aqui nos Estados Unidos e geralmente no mundo inteiro, eles tentam mudar a cultura através da lei, enquanto os conservativos, eles tentam preservar a cultura através da lei. O certo era não fazer nenhum nem outro, o certo é a cultura mudar por si, organicamente. E aí há o consenso cultural, há o consenso eleitoral. Na hora que haver o consenso cultural, existe o consenso eleitoral. Os assuntos não se tornam mais divisíveis, os assuntos não se tornam mais polarizantes, porque a cultura mudou sem necessidade de lei. Eu espero que fosse assim. Essa é a minha posição política e ideológica, mas não está sendo, né? Ultimamente, tanto aqui nos Estados Unidos como no Brasil, a cultura progressista está forçando suas ideias através da lei. E geralmente essas leis não são passadas pelo povo, são passadas por juízes, são passadas por decretos, assinaturas, onde o povo não teve voz. Tá? Isso também acontece aqui nos Estados Unidos. Então, só para a gente entender, o termo progressista e o termo conservativo, o termo liberal e o termo conservativo, aqui nos Estados Unidos significa isso, tá? O liberal progressista é o homem de esquerda que quer mudar a cultura através da lei, e o conservativo é a pessoa da direita que quer preservar a cultura através da lei, tá? Um abraço, até a próxima. Fica na paz.